Eu trabalhava na área de TI, né? Comecei lá desde baixo, como todo mundo começa, de técnico, parti para a parte de analista, depois para a área de gestão, supervisor, coordenação. Sou formado em eletrônica. Eu trabalhava durante, acho que mais de 10 anos na área de telecom, porque quando eu me formei em eletrônica eu peguei a especialização de telecomunicações, né? Tinha uma formação extra em cima disso, e era o que eu sempre quis fazer. Desde criança eu sempre quis trabalhar com eletrônica, trabalhar com telecomunicações. Foi um pouco de influência do meu pai também, porque o meu pai, na época, ele trabalhava no Cefet, que era a escola técnica lá do Rio de Janeiro, e acabou que eu fui crescendo e ouvindo, né, como é que era e tudo mais. Fui em algumas feiras lá, acabei gostando. Então fiquei durante toda a maior parte do tempo trabalhando com isso, na área de tecnologia. Só que chegou um certo momento que eu comecei a ficar um pouco desgastado. A área também era um pouco desgastante, era muito estressante. Eu não tinha muito tempo para descansar, porque eu acabei virando um workaholic, fiquei muito viciado no trabalho. Cheguei a ficar 2, 3 dias dentro da empresa. E isso não estava me fazendo muito bem. Eu comecei a ter problema de saúde, comecei a ficar muito estressado, e isso prejudicava não só dentro do trabalho como fora também, né? Tava tendo uma série de problemas em tudo quanto é lado. Então eu comecei a pensar em tentar mudar isso. Porque desde pequeno também eu sempre fui viciado em videogame. Sempre gostei. Meus pais me deram um Atari quando eu era criança. Comecei crescendo com Master System, Super Nintendo, PlayStation. Então eu fui crescendo jogando videogame, né? Até com o próprio PC. E acabei achando uma oportunidade de trabalhar na área de jogos, porque tem um site que faz transmissões ao vivo de pessoas que jogam até dentro de casa, e começa a conversar com as pessoas, interagir com as pessoas que estão assistindo, e você vai jogando uma série de jogos nesse site, jogos que você está a fim de jogar. E eu assistia muito essas pessoas, né? Isso geralmente fazia muito, ainda faz, né, um sucesso muito maior nos Estados Unidos. E eu resolvi tentar buscar essa oportunidade. Estava crescendo muito no mundo inteiro, que é trabalhar com jogos online e transmissões ao vivo. Nisso de eu ficar nessa brincadeira de fazer transmissão, comecei a levar muito a sério. Criei agenda semanal, de todo dia tinha uma coisa diferente, e era sempre certinho, com os horários de início e término. Eu fazia tipo um programa de TV mesmo. E eu comecei a gostar demais disso. Eu estava também jogando competitivamente, isso é uma parte que eu já vou entrar também para falar sobre isso. E comecei a chegar muito atrasado no trabalho. Às vezes eu ficava até 4, 5 horas da manhã jogando e chegava super tarde no trabalho, e eu já via que isso realmente estava influenciando diretamente na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E eu resolvi largar. Simplesmente falei, bom, vou dar o louco e vou largar por completo a minha carreira de TI, para tentar trabalhar com isso, que era um grande sonho também, tentar me sustentar financeiramente através dos jogos, da área de jogos. Então fiquei full time fazendo transmissão ao vivo durante 8 horas por dia, ficava até 2, 3 horas da manhã, ficava até altas horas, 5, 6 horas ainda editando coisa, revendo, correndo atrás para aprender como é que funcionava, para tentar cada vez melhorar esse meu trabalho. E surgiu uma oportunidade de eu narrar uma partida de esporte eletrônico, que, para quem não sabe, o esporte eletrônico são campeonatos de videogame. Então, no modo geral, assim, você pode ver... A maneira que eu gosto sempre de explicar sobre isso é que é um jeito mais popular e mais fácil, que é o próprio jogo FIFA, né? É um jogo de futebol. A galera que joga aquele jogo, joga profissionalmente. E tem outros tipos de modalidades também, que são MOBA, FPS. São um pouco mais, algumas categorias um pouco mais complexas de se explicar, mas que são considerados também esportes eletrônicos. E envolve premiação em dinheiro, viagem pelo mundo todo. A gente tem, por exemplo, atualmente um dos jogos mais famosos de tiro em primeira pessoa, que é um jogo que eu narro. Eu comecei narrando ele, o Counter-Strike, em 2014. Foi uma oportunidade que eu tive pela ESL, que é a Electronic Sport League, que é a maior empresa de esporte eletrônico que tem atualmente no mundo inteiro. E tinha um segmento bem pequeno, assim, algumas pessoas que trabalhavam dentro de casa ainda
na época, no iniciozinho de 2014, me convidaram para narrar o Counter-Strike. Narrei o Mundial, sem ter experiência nenhuma de narração, foi uma loucura, eu tentei dar o meu melhor ali, mas, nossa, quando eu vejo a narração, é horrível. Mas acabei pegando gosto pela coisa, acabei ficando realmente apaixonado por isso. Eu já acompanhava muito como telespectador e acabei entrando nessa profissão e resolvi fazer isso como uma profissão full-time job, me dedicar 100% e fiquei 3 anos trabalhando com narração sem ganhar um centavo, para poder fazer o meu nome, criar meu currículo e tentar ganhar umas oportunidades melhores e maiores. Então foi aí que de repente surgiu também a oportunidade de trabalhar com a Ubisoft. A Ubisoft lançou um jogo chamado Rainbow Six Siege, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, que basicamente é uma competição entre 5 jogadores de ataque e 5 jogadores de defesa, que invertem-se os lados a cada rodada, e é como se fosse uma história de terrorista contra terrorista, né? Você tem que atacar e defender os objetivos dentro do jogo. Na época eu já narrava, obviamente, campeonatos mundiais pela ESL, e a Ubisoft estava com esse interesse de tornar o Rainbow Six Siege um jogo competitivo. E foi daí que veio a oportunidade de eu vir morar em São Paulo também. Então durante 3 anos eu sofri bastante, foi bem complicado, sem dinheiro para comprar uma balinha sequer, mas colhi bons frutos, porque hoje em dia eu posso dizer que eu me sustento 100% através dos esportes eletrônicos. Com a minha narração, eu sou contratado pela Ubisoft atualmente. Já fui até inclusive esse ano, né, de 2017, para Polônia narrar o Mundial presencialmente, que tem uma final mundial na Europa geralmente. Tô indo agora no final de agosto para Alemanha. A gente também vai fazer a segunda temporada, né, do Rainbow Six Siege, para narrar lá na Alemanha a final presencial na Gamescom. Para quem conhece a BGS, a Brasil Game Show, que tem aqui no Brasil, que inclusive todo mês de outubro, é como se fosse uma Brasil Game Show, só que 3 vezes maior. É o maior evento de games que tem no mundo inteiro, é essa Gamescom lá na Alemanha, em Colônia. E a gente vai ter a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho dentro desse evento, com o Rainbow Six Siege. A terceira temporada, inclusive, vai ser até em São Paulo, então tá crescendo bastante esse cenário. É uma coisa que veio para ficar. A indústria de games é uma indústria que cresce cada ano que passa, né? Apesar de toda essa variação financeira dentro do nosso país e do mundo afora, é uma coisa que nunca perde o seu glamour, né? O videogame, assim, quando você tem um filho, alguma coisa assim, no final das contas, por mais que você ache que ele não vai se envolver com jogos, até você às vezes acaba se envolvendo, porque você tá no celular jogando um Candy Crush, isso aí você tá na indústria dos games. Então o esporte eletrônico foi uma coisa que veio pra ficar, e já tá chegando até inclusive na TV com bastante audiência. A própria Sport TV, ESPN, Esporte Interativo, eles vêm trabalhando bastante com o esporte eletrônico. Eu já tive até a oportunidade, né? Tem vários sonhos, né, que eu consegui conquistar, né? O sonho de trabalhar com jogos, pagar minhas contas, né, com essa minha nova carreira, e também ter a oportunidade de narrar na TV. Eu tive recentemente a oportunidade de fazer uma transmissão pela ESPN, né, pelo canal da ESPN. E isso é uma coisa muito importante para mim, porque isso prova cada vez mais, até para as pessoas que não acreditavam nessa minha loucura, né, de largar uma carreira de mais de 10 anos, quase 15 anos, muito bem estável, ganhava muito bem, pagava todas as minhas contas, eu tinha uma vida muito boa, financeiramente a minha vida era maravilhosa. E todo mundo achou loucura de eu ter feito isso. Agora, a maioria das pessoas que estão vendo o meu trabalho, inclusive na TV, né? Teve até um amigo meu que chegou, eu tava mudando de canal e me viu sem querer, ele nem sabia que eu tava lá, ele acabou me vendo na ESPN. Então tem muita gente começando a rever os conceitos, vendo que realmente isso é uma carreira profissional de verdade e que é levado muito a sério. Até um próprio exemplo que eu posso citar em relação ao esporte eletrônico, como tá muito sério, principalmente na Ásia, né? Você vê, por exemplo, propagandas hoje em dia aqui no Brasil de filmes em pontos de ônibus, né? Lá você tem propagandas, por exemplo, de barbeador com um jogador de esporte eletrônico fazendo a barba. Então isso mudou completamente
a imagem e o conceito de pessoas que jogam videogame também profissionalmente, né? Então é o que eu quero fazer até não poder mais. Quem sabe aí eu fique com mais do que eu já tenho, né, de cabelos brancos, narrando o esporte eletrônico e que ele cresça cada vez mais. Inclusive, a gente já está com informações que nas Olimpíadas de 2024 vai ter oficialmente campeonato de esporte eletrônico. Então, é isso que eu quero continuar fazendo aí pro resto da vida.